Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e permita que a nossa tarde seja a melhor possível. Uma tarde em que a gente, juntos, além de trocar as energias, que a gente possa também trocar ideias e que essas ideias sejam aquelas que vão nos transformar, aquelas que vão ajudar a transformar o nosso mental num aspecto de se enxergar de forma diferente, de aprender a se conhecer mais, para a partir daí desenvolver um processo novo de revisão da sua vida, das suas dores, das suas emoções. Enfim, que a nossa tarde seja a melhor possível para nós que estamos aqui e também para aqueles que estão nos assistindo online. Meu desejo aqui é de paz, de muito amor e de muita reflexão. Confúcio, ele foi um pensador e um filósofo chinês que viveu de 489 até 552 a.C. Então ele tinha lá seus 63 anos, era um garoto, né? 63 anos, e fazem mais de 2.500 anos, né? Que ele viveu e que ele contribuiu para a mudança do pensamento do povo chinês, para criar um código de conduta em que o povo chinês se baseou durante muito tempo. Era um código de conduta em que foi baseado na teoria da reciprocidade. Você não quer para você, você não faz para o outro. E o interessante das filosofias, do pensamento de Confúcio, é que ele baseava os seus pensamentos, as suas ideias, no dia a dia, no comportamento das pessoas. Não para tempos futuros, mas para o dia a dia mesmo. Então, muitas das coisas que ele pensou, muitas das coisas que ele cunhou, como eu já falei aqui, contribuíram para criar esse código de conduta. E o Confúcio tem uma frase, dentre tantas outras, que é o que vai dar a base para a nossa palestra. A frase dele diz o seguinte: ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que você continue a lembrar disso. Opa! Vou repetir, porque ela é meia confusa, né? Ela cria um certo choque no começo. Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que você continue a lembrar disso. Então, aí a gente já começa a ampliar e entender o que Confúcio quis dizer, porque ele observava comportamento. Lembra que eu falei? Ele era do dia a dia. Então, nós vamos separar a frase em dois, tá? Para tentar interpretar a profundidade que tem essa frase e a inteligência que ela contém. Por que ele fala que ser ofendido não tem importância nenhuma? Se a gente sente, né? A gente fica magoado, fica bravo com a pessoa, fica querendo, às vezes, devolver, né? Processos de vingança. Então, ser ofendido tem importância, sim. Porque dói, porque a gente sofre, porque nos magoa. É importante. Ora, por que ele falou, então, que não tem importância? Lembra que eu falei que ele observava o comportamento? Qual é a conclusão que ele chegou? Que as pessoas que se sentiam ofendidas com algumas determinadas coisas eram as mesmas que também ofendiam. Em outras, pode ser em outras circunstâncias. Não o mesmo tipo de ofensa, mas que também ofendiam. Por quê? Porque fazia parte da inter-relação do dia a dia das pessoas. Nas inter-relações, as pessoas nem sempre conseguem agradar a todos. E nem sempre você vai conseguir, de fato, não ofender ninguém, mesmo que você não queira. Às vezes as pessoas se ofendem só porque você não falou um bom dia, você não estava bem, aí você passou. Né? Vocês não têm ideia como monstros
de emoção, sabe, são criados com base no achismo. Ah, porque ela não falou isso, ah, porque determinada pessoa não fez isso, ah, porque eu esperava aquilo, ah, porque... As pessoas se ofendem. Não quer dizer que a outra queria ofender. Isso é uma coisa. Por isso que ele falou, ser ofendido não tem importância nenhuma. Por quê? Porque aquele que se sente ofendido também é aquele que ofende. Ponto. Nossa, é isso? É. Mas aí não tem a segunda parte da frase? Ganha importância se você continuar a lembrar disso. Aí sim. Aí aquela ofensa, aquilo que você sentiu em determinada situação com a pessoa, começa a ganhar uma profundidade, começa a ganhar uma condição de trazer dor, de trazer sentimentos negativos, de você se sentir mal, de você não conseguir olhar a pessoa, de você querer se vingar, então você fica num processo, não é você que está lembrando, tem mais nada a ver com a pessoa, você fica num processo de retroalimentar uma emoção vivida. É você agora o responsável por albergar em si esse sentimento que deveria ter passado. A pessoa te ofendeu, você foi lá, trabalhou seu mental, entendeu e seguiu. Mas nem todo mundo consegue fazer isso, então fica retroalimentando aquele sentimento. Às vezes a pessoa até já se afastou, a pessoa já não está mais presente, mas só de ouvir o nome já volta, Então vai retroalimentando uma emoção provocada por uma ação de um outro, que às vezes você nem sabe se o outro queria fazer ou não, se ele tinha intenção ou não. Eu vou dar um exemplo simples para vocês disso que eu estou falando. Falei que monstros são criados, né? Nós tivemos aqui no passado, eu tive que intervir numa situação de 2 voluntários que tinham uma amizade muito grande, um frequentava a casa do outro, por aí afora, e de repente um deles fechou. Isso acontece, tá? Um deles fechou o outro, não quis mais saber do outro, entrava no centro, via o outro, se desviava. Olha a situação. Só que trabalhavam juntos no mesmo grupo. Como é que consegue? Aí pediu para sair daquele grupo, para ir para outro. Aí eu fui descobrir o que tinha acontecido. Você sabe o que aconteceu? Porque um dia ela entrou, cumprimentou e a outra não cumprimentou. Ponto. Foi o bastante para melindrar-se e criar um processo de afastamento, de retroalimentar uma coisa que não tinha nada a ver, perdão, ao ponto de sair de um trabalho. Como é que pode? Você sabia que Jesus tem uma frase em que ele fala assim: se um irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele apenas. Se ele te ouvir, terás ganho um irmão. Então imagine essa situação. Essa aqui achou que essa aqui... vem aqui e conversa. As duas pessoas conversam e se entendem. Aí ele fala, ganharás um irmão, porque vai ampliar, inclusive, o nível de confiança entre um e o outro. Olha como Jesus era sábio. E olha como Confúcio também era sábio. Mas a gente faz isso? A gente tem esse entendimento? Então, o processo de retroalimentação passa a ser responsabilidade sua, não é mais do outro. Você é que está
trazendo para dentro de você sentimento, sofrimento, dor, mágoa, energia negativa, por conta de uma ação que você acha, o outro pode até ter feito, mas é o outro, não tem mais nada a ver com você. E pior, está dando poder ao outro ainda, mesmo às vezes já ter passado aí tempos que as coisas aconteceram. A pessoa ainda tem poder sobre você. Olha que coisa. Por quê? Porque você continua a lembrar disso. Você fica reprisando, você fica remoendo, você fica retroalimentando. Enquanto o outro segue, o outro seguiu a vida dele. E você ficou lá, nesses processos de dor, de mágoa, de tristeza. Qual é o problema disso? O problema é que a gente aprendeu com a doutrina espírita que nós somos energia, tá certo? Nós, espiritualmente falando, somos energia, utilizando um corpo físico, e as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles influenciam o nosso campo energético, influencia aquilo que se chama de psicosfera própria da pessoa, contribui com o mundo e busca do mundo também a mesma coisa, que é um processo de sintonia. Mas, se eu albergar energias negativas, se eu ficar nesse processo de retroalimentação de coisas de mágoa, de tristeza, de chateação, de coisa que vale, de ódio, às vezes, eu estou me destruindo, eu estou apagando, eu estou escurecendo o meu processo energético, minha psicosfera, ao ponto de afetar o corpo físico. Aí vem as doenças. Um sábio da antiguidade já vos disse, né? Mente sã, corpo são. Olha como os antigos eram, né? Vamos assim dizer, inteligentes e observadores e que tinham já conceitos presentes na vida que a gente hoje não dá tanta atenção. Mente sã, corpo são. Significa que você é responsável por aquilo que você alberga na sua mente e, consequentemente, por aquilo que você está fazendo com você. Se você não conseguir perdoar a pessoa, e o tema da palestra é este, né? A cura pelo perdão, você adoece. Não sabe por quê, porque você fica insistindo com esse tipo de sentimento, e aí acaba sofrendo as consequências. Confúcio descobriu há 2.500 anos atrás o que hoje, inclusive, a ciência já vem comprovar. Existem estudos científicos do que eu estou falando aqui para vocês, não é só a doutrina espírita, tá? Existem estudos feitos, várias universidades fizeram. Estudos que comprovam o quanto que a emoção, o quanto que as tuas ideias afetam o teu DNA, ao ponto de afetar seu corpo físico. Altera batimentos cardíacos, altera a circulação, altera uma série de coisas. Tudo baseado na emoção. E quem é responsável por manter a emoção? É o outro? O que vocês acham? Ou é você? O outro pode ter sido a gente. Mas manter e retroalimentar, aí a responsabilidade é de cada um. Aí, olha que interessante, falei para vocês de vários estudos, tá certo? Falei para vocês aqui de Jesus, que deu aquele conselho maravilhoso, né? Se um irmão pecar contra ti, vai lá e... Vamos conversar, vocês dois, não envolva mais ninguém, acerta as coisas. Não deixa criar situações de animosidade, ao ponto de você ter que não se sentir confortável onde você está vindo, contribuir voluntariamente. Não faz sentido para mim esse tipo de coisa. Está faltando um pouco de coerência e está faltando perdão. Vocês me perdoem o que eu vou falar? Olha que a palestra é sobre perdão, hein? Para mim isso aí é burrice. Me desculpe. Por quê?
Porque está faltando essa compreensão de que você mesmo está se destruindo. Você pode até jogar a culpa no outro, mas na verdade é você, não é mais o outro. Esse assunto do perdão é tão sério que Jesus falou tanto do perdão. Na verdade, se a gente for pegar a filosofia, né, tudo aquilo que Jesus passou no seu evangelho, nós vamos ver que tem umas bases ali, a base da humildade, a base da crença na vida futura, a base na crença de um Deus que é amoroso, não um Deus que pune, e a base do perdão. Não tem a oração dominical? O que a gente fala ali? Lembra da oração? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos nossos ofensores. Se você for parar para pensar, não é Confúcio aí? Ser ofendido não tem importância nenhuma, por quê? Porque todo mundo se ofende. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. Está lá na oração. Por que está lá? Porque é de extrema importância a gente perdoar. Se libertar de uma energia que não deveria estar conosco. Não se destruir com essa energia. Perdoe e se liberte. Ele ensinou isso na oração, mas não foi só na oração. Quando ele fala que bem-aventurados são os misericordiosos, quem é misericordioso? Alguém que não perdoa? Bem-aventurados mansos e pacíficos, né? Quem que é manso e pacífico? Alguém que é agressivo? Que quer se vingar, que quer devolver? Perdoai as ofensas para que também Deus perdoe as vossas. Para a mulher adúltera, que ia ser apedrejada, ele propôs que as pessoas pensassem se elas tinham condições de apedrejar a mulher. As pessoas se afastaram e ficou a mulher, ele perguntou, cadê as pessoas? Se foram, nem eu tampouco também te acuso. Vai, não peques mais. Perdão absoluto. Jesus falou tanto de perdão que o Pedro ficou incomodado. Pedro chegou para ele e falou assim, mestre, até quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Acho que o Pedro devia ter um caderninho daqueles feito de pergaminho, onde ele ia anotando lá. Até 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7 vezes. Acho que o Pedro não devia fazer conta, né? Porque deve ter visto um número astronômico e falou, bom, então vale a pena perdoar sempre. 70 vezes 7 vezes. Perdoar sempre. No momento que ele estava lá sendo crucificado, qual foi uma das coisas que ele falou? Pai, o quê? Perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Se a gente conseguisse aplicar isso no nosso dia a dia, perdoar as pessoas porque elas não estão sabendo o que estão fazendo, elas não estão sabendo que elas estão nos incomodando, ou que elas estão de alguma forma nos ofendendo, elas estão, na verdade, construindo para si situações em que elas vão ter que arcar com as consequências, como nós estamos arcando com as consequências de albergar esses sentimentos. Cada um está no mundo construindo o seu dia a dia, construindo a sua saúde, construindo a sua boa energia, a sua luz sendo iluminada ou sendo apagada. Cada um de nós estamos fazendo isso. Então, olha que interessante. Por que Jesus insistiu? Jesus era um espírito que tinha tem, né? Um conhecimento do ser humano acima do normal. Os espíritos dizem que ele foi um co-criador do nosso planeta. Então, ele sabia exatamente as nossas necessidades. E se ele vem aqui até nós para trazer uma lição, e nessa lição ele fala, olha, perdoe, perdoe, perdoe. É porque é de extrema importância. E o Confúcio descobriu lá, dizendo, olha, se você ficar retroalimentando, é problema, hein?
E a ciência vem comprovar, através de vários estudos feitos em universidades. E eu vou falar agora de um específico. Tem um médico chamado Fred Luskin. Fred Luskin. Luskin. Fred Luskin, da Universidade da Stanford. Ele, em 1999, lançou um livro chamado O Poder do Perdão. E estatuiu, lá na Universidade de Stanford, o Programa para o Perdão, onde ele ensina para as pessoas algumas técnicas que as pessoas devem adotar para aprender a perdoar. Mas por que ele foi fazer isso? Aí que está o interessante. Ele era professor da universidade lá. Aliás, um professor bem querido pelos alunos. Mas ele teve um problema. Desses que mexeu com ele. Uma traição. Aquilo abalou ele completamente. Mexeu com a sua estrutura psicológica, sua estrutura física. Ele ia para a universidade dar aula apagado. Os alunos sentiam, falavam que o professor já não é mais o mesmo. Uma pessoa nessa situação se apaga. Ela se coloca, nesse processo de retroalimentação das coisas, ela não consegue pensar em outra coisa, vira um processo, inclusive, obsessivo. Aí ele, dando aula aos alunos, o professor já não é mais o mesmo, a coisa foi parar na reitoria, a reitoria o chamou, falou, escuta, o que está acontecendo com você? Porque os alunos estão sentindo a diferença. Então foi onde caiu a ficha, E ele, inclusive, chegou à conclusão, mas como é que eu posso ensinar coisas, psicologia e tudo, se eu mesmo não estou conseguindo aplicar em mim? Que professor é esse? Então ele começou a trabalhar o seu mental, as suas ideias sobre o assunto. Ele começou a descobrir coisas e ele começou a aplicar nele mesmo coisas que ele estava descobrindo. E foi quando ele conseguiu se libertar. Conseguiu voltar a ser aquela pessoa iluminada que ele era, jovial, uma pessoa alegre, uma pessoa que motivava as outras, porque ele conseguiu cortar um vínculo que existia. Daí ele escreveu esse livro e conseguiu, inclusive, dado o que aconteceu com ele, a reitoria decidiu implantar o projeto, certo? E aí ele tem nessa técnica, eu vou passar para vocês 9 passos para o perdão. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, que era para não esquecer. Primeiro passo. Saiba exatamente como você se sente em relação ao assunto. A pessoa fez alguma coisa para você, você foi traído, você foi não sei o quê, aconteceu isso, a pessoa não te falou bom dia e você virou a cara. Ou seja, saia do emocional. Use o racional para tentar entender a situação. Por que isso aconteceu? Ao ponto, inclusive, de você pensar se você também não tem algum tipo de responsabilidade sobre a ação do outro. Que talvez o outro não tivesse alternativas, dado as circunstâncias. São suposições, tá bom? Mas tem que usar o racional saindo do emocional. Segundo, o ato de perdoar é para você. Ninguém mais precisa saber disso. Porque é você que está passando mal. Então, se você, por acaso, vocês têm seus amigos, tá certo? Se você, por acaso, decidir que vai perdoar uma determinada situação, fique com você. Não precise comunicar para os seus amigos, porque senão virão os contrários. Imagina que você vai fazer isso, a pessoa fez isso, blá, 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 aí vem. Por quê? As pessoas, na verdade, acham que estão te ajudando, mas, na verdade, elas estão atrapalhando mais a sua vida, porque quem está sofrendo é você. Não são elas. Não tem aquela coisa que dar conselho para os outros é fácil? Mas quando você vivencia a situação, é diferente.
Então, se você tomar uma decisão, eu vou perdoar, fique com você isso aí. Não fique alardeando. Não? 3, entenda que o seu objetivo, né, e o que você procura, na verdade, com este ato de perdoar, é paz. É você que está sofrendo e é você que precisa de paz. Então, você vai encontrar paz como? Continuar alimentando uma mágoa, um sentimento triste para a pessoa e por aí. Você vai ter paz? Não vai. Precisa cortar isso aí para você encontrar paz. 4, entenda que o que você sente agora, né, tem a ver com algo que não aconteceu agora. Aconteceu antes. Tem gente que leva a coisa por anos. Vocês acreditam que tem espíritos que levam por séculos? Basta ver as histórias dos livros espíritas. Séculos e séculos de perseguições, de não perdão, de ódio. Gente, quando vocês entrarem em sentimentos de ódio, não que esse sentimento não possa existir, porque ele existe, ele é da natureza, mas você tem que aprender a cortar o mais rápido possível. Porque a energia, que os espíritos dizem que é a energia de um sentimento de ódio, ela é escura, ela é pegajosa do ponto de vista do plano espiritual, ela parece um piche, de tão densa que ela é. E nós estamos aqui, às vezes, emitindo. Deixa eu seguir aqui, com o Fred Luskin. 5, quando se sentir aflito, que vai acontecer, né? Que isso aí não é fácil fazer, certo? Quando se sentir aflito, pratique técnicas de controle de estresse, vai ouvir uma música boa, vem aqui no Manuel Bento tomar passe, sabe? Vem ouvir uma palestra, para te ajudar a sair desse processo de retroalimentação. 6, desista de esperar, olha, isso aqui é importante, desista de esperar de outras pessoas coisas que elas não podem dar a você. Este é o maior problema que nós temos. A gente espera que os outros ajam de acordo com aquilo que nós achamos que tem que ser. Então a gente não está nem respeitando o nível, o entendimento, a forma de pensar, o valor, o caráter das outras pessoas, porque a gente quer moldá-las à nossa necessidade. É a pior coisa que nós podemos fazer. A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são e limitar o nível de emoção que eu vou sentir com base naquilo que ela fizer. Ai, fiz besteira. Perdão. Eu preciso me perdoar pela besteira que eu fiz. E eu estou me perdoando. 6, né? Desista de esperar, já falei. 7, use sua energia de forma positiva. Não fique reprisando a mágoa. Acabamos de falar que nós somos energia, certo? Então, se nós somos energia, e eu acho que meu telefone molhou, não sei se ele vai ficar bom. Tá dando tilt aqui, Mas eu estava falando aqui, né? Se a gente tem a energia, e se eu fico reprisando esse tipo de energia negativa, eu tenho que cortar e começar a pensar de forma positiva. Tá? E aí, como deu pau no meu computadorzinho aqui, eu vou encerrar essa parte do Fred Luskin com uma que eu lembro aqui que é muito interessante. Todo mundo está habituado a contar história de dor, de sofrimento, de tristeza, de mágoa, e aí você vai conseguir as pessoas que vão te ajudar, elas vão ficar te retroalimentando aqui, porque elas se alimentam disso também. Aprenda a mudar.
Você vai contar agora a história de alguém que superou, de alguém que se transformou, de alguém que virou herói porque conseguiu perdoar, entendeu? Essa é a história que tem que prevalecer, a história do herói, a história daquele que conseguiu se libertar de uma carga. É fácil? Não. Mas se você seguir esses processos todos, com certeza você vai entrar dentro de um nível de entendimento das coisas que vai te ajudar. Então viu só que coisa bem feita que eu fiz? Quando eu faço é para valer, viu? Esses são, na verdade, processos baseados numa técnica feita por um professor de psicologia que precisou aplicar nele mesmo, né? Para ter paz. E a coisa deu tão certo que ele passou a aplicar isso, escreveu o livro e está hoje lá com um programa na universidade, com um sucesso tremendo, desde 1999. Significa que funciona. Porque o que está faltando, na verdade, para as pessoas é esse entendimento. Sair do processo da emoção que te comanda, que é ainda instintivo, e usar a razão, o raciocínio, para te ajudar. E ajudar, inclusive, o outro. Eu vou encerrar a palestra molhado com o meu telefone avariado, mas me perdoando pela besteira que eu fiz, senão não faz sentido. Mas eu quero encerrar explicando uma coisa interessante. As pessoas acham que perdoar é você voltar ao que era antes com aquela pessoa. Mas não. Dificilmente você vai conseguir, a não ser que você seja um santo encarnado. Se você tiver condições de, de ser um santo encarnado, pode ser. Mas dificilmente. Por quê? Porque alguma coisa quebrou. Tem aquela coisa, você não vai dar as costas de novo, né? Então, a gente tem que entender que perdoar é aceitar a atitude do outro, sabendo que o outro tem as suas limitações, é aceitar sabendo que você precisa de paz e que você vai conviver, mas não é mais a mesma coisa. Tá certo? Porque senão você não perdoa. Se você ficar esperando você de fato ser esse santo que vai, né? Aí, só vindo aqui muitos anos no Manuel Bento, e mesmo assim vocês viram o que acontece com os voluntários que eu já falei para vocês, né? Certo? Então eu queria encerrar a palestra desta forma, tá bom? Dizendo que perdoar não é ser santo. Perdoar é você buscar a paz e é você entender que o outro tem as suas limitações. Ok? Agradeço a atenção de vocês. Ó, tem pergunta aqui, ó. Tem pergunta? Tem? Vocês podem fazer perguntas para ele também. Só levantar a mão que ele responde, tá bom? Tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: conseguindo perdoar hoje, como serão minhas condições espirituais depois desta encarnação? Eu posso dizer o seguinte: se você não perdoar, você vai desencarnar e vai estar num processo obsessivo lá. Vai estar perseguindo o outro. Mas se o outro se perdoou e cortou o laço, pode ser que você fique retroalimentando. Olha o que eu estou falando aqui, hein? Você fique retroalimentando um sentimento em relação ao outro que seguiu. Vocês estão entendendo ou não? Porque o outro se iluminou, o outro reconheceu que fez as besteiras, veio pedir perdão, você não aceitou, mas ele se perdoou, então ele segue e você fica aqui. Pode acontecer isso, tá? E mais, não é na próxima encarnação ou lá no plano espiritual que você vai estar bem. Você começa a ficar bem agora.
porque você está buscando a paz. Tá certo? Tá bom? Tem mais questões? Vou me secar. Que Jesus, então, nos abençoe e permita que a gente possa regressar para os nossos lares em paz, em harmonia. Tudo de bom para vocês.